Vamos trazer seu guru, está aqui, o nosso querido Roberto Requião. Bom dia, Requião, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Atush? Olha que encontro. Tudo bom, Dirceu? Tudo bem, governador. Bom dia, senador. Saudade sua, viu? Pois é. Bom dia para você também. Não estava previsto, mas me ocorreu a ideia Saudade de você. O Requião agora de manhã, porque o Requião fez tweets muito importantes sobre a questão da Petrobras ontem. Lembrando, inclusive, que aconteceu na Rússia, né? Quando começou essa pressão de mercado, ele falou: Vladimir Putin foi lá, reestatizou todo o setor de energia. Porque tem muitas perguntas que sempre surgem sobre o seguinte ponto: é possível retomar o pré-sal? É possível paralisar o desmonte da Petrobras? Então, eu começo fazendo uma saudação ao Requião e queria te pedir a vocês que desenvolvam esse debate sobre, né, como desfazer o estrago. Fala, Requião. Olha, Atush, eu sou filho da defesa da Petrobras. A minha formação nacionalista, a minha formação política, iniciou quando eu estava ainda no colegial, na luta pelo petróleo é nosso. Lendo os textos do Monteiro Lobato, me indignando com aquela história dos Estados Unidos afirmar que não havia petróleo no Brasil, que era uma aventura absolutamente impossível a existência do petróleo no país. Depois, com essa motivação, nas ruas, nas manifestações, o Getúlio Vargas funda a Petrobras. O trabalhismo do Getúlio funda a Petrobras. E a Petrobras vai encontrando petróleo, o petróleo vai transformando essa empresa numa empresa respeitável, até que com a Dilma, com o Lula, se descobre o pré-sal, o petróleo submarino na nossa costa. Lembrando que já naquela época, Dirceu, os nossos irmãos norte-americanos não reconheceram as 200 milhas do Brasil. Até hoje, nós não temos as 200 milhas reconhecidas. Mas a Petrobras vai crescendo até que, de repente, o Fernando Henrique Cardoso assume a presidência da República com o nosso apoio e o nosso entusiasmo. O Fernando Henrique Cardoso era o sociólogo de esquerda do Brasil e vem com aquela conversa maluca da teoria da dependência e coloca as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, já submetendo a nossa companhia de petróleo às regras da Bolsa de Nova York. Nós começamos a perder o domínio do petróleo que nós tínhamos conquistado com lutas duríssimas da sociedade inteira. Parênteses aqui. No ano passado, quando começou essa história de Bolsonaro e tudo mais, eu fiz uma pesquisa aqui no Paraná para saber o que o povo achava que não podia perder em hipótese nenhuma. E embora a opinião pública estivesse indo para a direita, com a história da corrupção, da Lava Jato, aquela história toda, 80% dos paranaenses achavam que a Petrobras não podia ser tocada. Mas ela foi sendo mexida. O pré-sal nos garantiria a retomada do desenvolvimento. Qual era a importância do petróleo lá atrás? Quando os Estados Unidos descobriu o petróleo quase à flor da terra, paralelamente, Atush, surgiu a invenção do motor diesel e do motor Otto, ciclo Otto, que é um motor de 4 tempos. Paralelamente, só para ilustrar, o motor Wankel, que era um motor rotativo. E esses motores, supridos pelo petróleo, foram o motivo principal da arrancada dos Estados Unidos no seu desenvolvimento. E eles queriam negar isso ao Brasil. Mas, descoberto o pré-sal podia, de uma forma muito clara, financiar a retomada do desenvolvimento do Brasil de uma forma extraordinária. Mas daí, de repente, não mais que de repente, o José Serra apresenta um projeto para abrir o pré-sal para o capital internacional, para os interesses geopolíticos norte-americanos. E nós fomos a uma luta, Dirceu, no plenário do Senado. Uma luta suportada naquela imagem da nossa resistência na juventude pelo petróleo é nosso, o petróleo é brasileiro. Mas o que acontece, Dirceu? O nosso governo, o governo da Dilma, através do ministro das Minas e Energia e do líder do governo, que era, desgraçadamente, o Romero Jucá, apoia o projeto do Serra. Nós tínhamos certeza absoluta que estava fulminado aquele projeto de entrega do pré-sal.
mas vem a ordem do governo para que os grupos aliados votassem a favor do Serra, e nós perdemos aquilo ali. Então, é mais um avanço nesse processo. Mas, anteriormente, o Fernando Henrique Cardoso bota as ações na Bolsa de Nova York e o Temer, quando assume o governo depois do golpe, põe o parente, e o parente faz um acordo de acionistas e muda o estatuto da Petrobras, estabelecendo no estatuto que a Petrobras, dali para frente, utilizaria aquele sistema de preço internacional do petróleo equivalente ao dólar. Então, nós perdemos completamente o domínio da Petrobras, que era, na nossa visão, um instrumento da retomada do desenvolvimento brasileiro, se transforma sem outra opção numa empresa a serviço dos acionistas, vinculada às regras da Bolsa de Nova York, e nós perdemos a Petrobras para os acionistas. É isso que acontece com toda empresa pública que passa a ser privatizada. Uma empresa pública, uma empresa estratégica, tem que ter como objetivo principal o país. Os acionistas são, na sua totalidade, o povo brasileiro. Mas a empresa passa a se vincular com essa privatização das ações, de parte das ações, se vincular ao interesse dos acionistas, e o povo perde a empresa. Não vamos dizer que não houve corrupção na Petrobras, mas a corrupção tem que ser tratada judicialmente. Os corruptos devem ser punidos, mas a corrupção maior é a entrega da empresa para o mercado e a perda do país do controle de uma empresa estratégica fundamental ao seu desenvolvimento. Então, na verdade, o que está acontecendo agora é isso. O Bolsonaro diz: vou tirar o Castelo Branco. Ele tira o Castelo Branco, Dirceu, mas você sabe que, se não me engano, me corrijam se eu me enganar, nós temos aí 11 membros do Conselho Administrativo da empresa. 7 são indicados pelo governo. Os 7 são mantidos. Os outros são indicados pelos sócios minoritários e tal. Então, nós estamos vendo aí uma falácia, uma armação, porque a empresa continua da mesma maneira. E o general Luna, de repente, declara: não, eu não posso mexer na estrutura de preço da Petrobras, porque ela é de competência da diretoria executiva. O que é que eu estou vendo nesse processo? Eu estou vendo uma farsa, não vai mudar rigorosamente nada. O que é que o presidente da República vai fazer? Que tudo indica. Ele vai eliminar impostos federais. Então, daí, ele vai cortar o imposto do petróleo e, em seguida, ele vai dizer o seguinte: nós não temos mais como sustentar a saúde pública, a educação pública, os investimentos viários no Brasil e no nosso desenvolvimento. E já surge uma PEC que o relator disse que vai liberar os estados da obrigação do investimento mínimo em educação e saúde. Ele libera a União e os estados. Vocês não estão vendo o jogo completo? E movimento de caminhoneiros e tudo mais completamente despolitizados ainda vão acabar batendo palma para a redução do preço do petróleo, que, na verdade, é a redução dos investimentos em educação, em saúde e tudo mais. Então, nós estamos numa situação muito complicada. Muito complicada. Deixa eu só aproveitar, porque, na verdade, eu acabei não avisando previamente o Dirceu e a Teresa, eu não sei como é que é o tempo deles aqui. Então, Zé, eu não sei se você pode continuar um pouco aqui com o Requião, tem o Zé Carlos de Assis também. Então, vou te pedir Infelizmente não, porque eu tenho um compromisso agora, às 10 horas, mas eu deixo um abraço para o Requião e para o Zé Carlos de Assis, que é um grande amigo, que eu não vejo e não falo há muito tempo. Então, um abraço a vocês. Mestre Requião, prazer em revê-lo. O Assis está aqui na sala também, só para vocês fazerem, então, esse abraço. Assis, um grande abraço. Um abraço grande para você, Dirceu. Prazer em vê-lo. Bom dia para nós. Obrigado. Um abraço, Requião. Eu vou seguir Valeu, aqui e agradeço muito, destaquei várias frases importantíssimas que foram ditas pelo Zé Dirceu. Grande abraço. Obrigado. Bom dia, Assis, tudo bem? Tudo bem, Atus, tudo bem. Tereza, você pode continuar um pouquinho aqui? Bom dia, Assis, tudo bem com você?
Oi, Assis, acorda. Assis, Acho que está um pouco na. eu estou te dando alô. Acho que é atraso na Não conexão. ouviu. Eu acho que ele congelou. Acho que ele congelou, mas a gente segue aqui. Tereza... Comigo ou com a Tereza? Oi? Não, é que está tendo um pequeno atraso no som do Assis aqui. Fala, Zé Carlos. Não, eu gostaria de falar aqui rapidamente o seguinte: o que chama de paridade de preço internacional não tem nada a ver com paridade de preço internacional. É um monstrengo que eles construíram exclusivamente com o objetivo de aumentar o preço do petróleo na refinaria da Petrobras para viabilizar a entrada das empresas. Isso é que é a grande farsa que foi montada ali. E que eu quero saber o que o general vai fazer. Porque se ele não atacar esse ponto, vai acontecer o que o Raquel disse, quer dizer, é a confirmação de uma farsa. Né? Como é que isso funciona? Pode falar? É isso, Assis. Assis, a sua conexão está um pouquinho ruim, deixa eu só ouvir o Requião um minuto e checar. O Assis, pelo que eu entendi, ele está com som muito ruim. Ele precisa modificar o sistema de internet dele, porque sempre é assim, o Assis entra, acaba congelando, parando, som muito baixo. Ele está dizendo o seguinte, que o Brasil pode vender o petróleo por um preço muito mais razoável, porque o petróleo é tirado do solo brasileiro, o pré-sal está tirando petróleo a $7 o barril, né, o Brent, e ele está subindo o preço para viabilizar a venda do petróleo importado. E, ao mesmo tempo, está vendendo petróleo cru. Então, que é um artifício, é uma jogada apenas que tem o objetivo de viabilizar a importação do petróleo e do diesel dos Estados Unidos. Nós estamos vivendo uma farsa. Agora, o fundamental, Tuxi, é que essa farsa continua. O Bolsonaro está organizando um espetáculo circense da retirada do Castelo Branco, mas ele não muda o seu conselho administrativo, não muda a política. Ele vai suprimir os impostos e depois ele vai cortar a educação, saúde e tudo mais com o pretexto que não tem dinheiro. Ele está reduzindo a arrecadação pública. É o jogo do Guedes, é o jogo da privatização total. É uma loucura o que está acontecendo com a Petrobras. Agora, o que eu imagino, Assis, é que os caminhoneiros e os usuários, de repente, vão ficar satisfeitos porque baixou um pouco o preço para o consumidor. Mas esse preço está sendo retirado da educação, da saúde, dos investimentos públicos do Brasil, do orçamento. Nós estamos vivendo uma farsa. E eu vejo muita gente com alegria de não, o general Janot não, é Luna, né? Luna e Silva. O general Luna e Silva tem uma história muito interessante, e alguns dizem, ele é um nacionalista. Atushi, se fosse nacionalista, não fazia parte do governo do Bolsonaro. Isso é uma contradição absoluta em termos. Agora, eu vejo uma parte dos companheiros dizendo essa bobagem, dizendo essa asneira. Eu volto ao que disse o Dirceu. Isso faz parte da tal frente democrática, de incorporar tudo. No fim, essa frente democrática vai ser um bolsonarismo ou um liberalismo do Guedes disfarçado. Nós estamos sendo literalmente roubados. E esta política, Assis, de preços da Petrobras, está sendo praticada no Brasil inteiro. Aqui no Paraná, a Copel, a nossa companhia de energia elétrica, que é uma maravilha, o Paraná tem uma geração de energia superior à brasileira, resolveu que ela automaticamente aplicará sempre a maior tarifa proposta pela ANEEL, concedida pela ANEEL. É o tal governo do ratinho. Eles estão trabalhando para os acionistas e não mais para o país. Veja, no caso da Copel aqui, eles não entendem que o preço baixo de energia, e eu congelei o preço quando fui governador por 8 anos, fui governador 2 vezes, né? 3 vezes, mas congelei por 8 anos, na época daquela crise de 2008, 2009, com a quebra da Lehman Brothers, dos bancos norte-americanos, aquela história toda, eu congelei para que
as empresas no Paraná pudessem ter uma energia de qualidade e a bom preço. Agora, eu congelei não prejudicando a empresa. Eu construí 2 usinas hidrelétricas e terminei uma outra que tinha sido iniciada no governo Lerner. Eles estão estabelecendo agora que o objetivo da empresa é remunerar da forma mais alta possível os acionistas que não são mais brasileiros. É o que está acontecendo com a Petrobras. É interessante a sua explicação. Deixa eu passar para a Tereza e também fazendo um pouco a tradução do que você falou. Acho que as pessoas entenderam claramente, não é a tradução exatamente, a expressão, mas você dizendo o seguinte: olha, o verdadeiro assalto foi a transferência da Petrobras para os acionistas privados. Agora, Tereza, tinha um membro do Conselho de Administração chamado Marcelo Mesquita dizendo o seguinte: olha, o Bolsonaro é comunista, tão comunista quanto o PT. Eles querem extrair toda a renda do petróleo para eles, né, para o acionista privado. E tem uma manchete que era hoje cedo nossa, estava no jornal o Globo também, um advogado saiu na Folha, dizendo o seguinte: olha, que vai mover uma ação coletiva contra a Petrobras, dizendo que a Petrobras não tem o direito de fazer políticas públicas, porque ela tem acionistas privados. Então é um sequestro, de fato, da Petrobras por essa ideologia. Eu vou te passar para falar um pouquinho sobre isso, se quiser formular alguma questão para o Requião também, Tereza, mas desculpe que eu acabei não te falando dos horários, então não sei até quando você pode segurar aqui com a gente. Tem essa pergunta também, que é o E agora, Requião, que é sobre como retomar a Petrobras, mas passo para a Tereza antes. Então, senador, a partir dessa internacionalização, digamos, da empresa, né, da Petrobras, com esse lançamento feito no governo Fernando Henrique, digamos, ela deixou de ser nossa, né? Aí começa o sequestro, digamos, das decisões, que chega a esse momento aí, esse cúmulo aí de alguém dizer que ela não pode fazer política pública. Então, ela existe para gerar lucros para os seus acionistas, né, na visão deles. Te pergunto, primeiro, é possível reverter isso quando a conjuntura política mudar, né? Se voltarmos a ter um governo progressista, nacionalista, comprometido com os interesses nacionais, é possível desmanchar isso, tirar da bolsa lá, vai ter que comprar as ações dos acionistas estrangeiros? Como sair disso um dia? Nós vamos ter que sair disso. E, segundo, eu continuo achando que o Bolsonaro fez um movimento que terá consequências políticas ao contrariar as elites financeiras, o mercado financeiro, essas oligarquias todas aí, com esta mudança lá no comando, ainda que ele não troque a política de preço, não consiga fazer isso, mas houve uma fricção aí grande, né, com o andar de cima. Como é que você vê que isso possa se refletir na reeleição dele, na conjuntura política, em suma, no futuro do bolsonarismo? Eu acho que eu e o Assis pomos em dúvida essa última afirmação sua. Bolsonaro não quer mudar nada, ele está fazendo um espetáculo político. A Petrobras não tem compromisso com o Brasil. Quem não tem compromisso com o Brasil é ele, o Guedes. Eles não vão mudar rigorosamente nada. Eles vão tirar os impostos. Mas é verdade que ele... Mas desculpa, senador, deixa eu falar. Mas o senhor concorda que ele irritou o mercado financeiro? Não. Eu acho que ele deu uma provocada para o mercado financeiro reagir e ele surgir como nacionalista. O general Luna já disse que não pode mexer em nada. Nós estamos vinculados à Bolsa de Nova York. Eles vão tirar os impostos, prejudicando a arrecadação pública. E daí veio essa PEC, que o relator, que é um senador do PMDB, se não me engano, do Nordeste do Brasil, já disse que quer liberar os estados da obrigação de investir em saúde e em educação. Então, na verdade, é uma farsa que nós estamos assistindo. Eles vão liquidar definitivamente com a possibilidade da Petrobras servir ao Brasil. Agora, veja, isso não vem de hoje, Tereza. Você lembra da minha luta do Lindbergh e da própria Gleisi, que estava junto conosco lá, contra a proposta da Alice da Mata, da Graziotin, contra a proposta da entrega do pré-sal, que vinha embutida no projeto do Serra. Nós garantimos na ponta do dedo a nossa vitória. Nós teríamos os 30 votos necessários a derrubar aquela loucura. E, de repente, vem a ordem do nosso governo para votar na proposta do Serra. O que significa aquilo? É outro problema. Pode ser uma pressão muito grande
De repente a Dilma imaginou, não, eu cedo nisso e consigo governar porque acaba a pressão. Não, o governo privatizou o pré-sal, o que foi uma coisa extremamente agressiva. Para mim, por exemplo, que tenho como início da minha formação política a luta pelo petróleo brasileiro, na juventude ainda, no Colégio Estadual do Paraná. Então, isso vem vindo de lá. Agora, você me pergunta se é possível resolver isso. Constitucionalmente, o petróleo é monopólio do Estado, que pode operar por empresas estatais ou concedendo a operação para outras empresas e regulando esse processo todo. Se me pergunta se pode ou não pode, eu me refiro, então, ao que fez o Putin na Rússia. O mercado começou a guerra de tomar conta do petróleo, de subir preço, de valorizar os acionistas, baixando o preço, desabou o preço da petroleira russa. O Putin aproveitou isso, de certa forma estimulou a queda, e quando eles menos esperavam, ele foi à bolsa e comprou as ações todas e voltou a privatizar, estatizar de forma absoluta a petroleira russa, que é comandada hoje pelos interesses do povo russo. Você veja, não se pode dizer que o Putin é comunista hoje. O Putin é o pós-comunismo na Rússia, é o liberalismo da economia, mas ainda conservava uma visão patriótica. Então, eu acho que essa história de tirar o general, eu já disse que a informação que eu tenho do general é que ele é um cara sério, mas é um entreguista também, porque quem estava no governo do Bolsonaro até agora é entreguista. Ele foi para Itaipu e levou lá 20 ou 26 militares para dentro da empresa. Na superintendência da empresa, ele tirou funcionários de carreira, que estavam lá há dezenas de anos, e botou um sargento do Exército. Então, é a ocupação de espaço pelo corporativismo militar. O Exército não pode ser corporativo, o Exército tem que se subordinar aos interesses permanentes da nação. Os objetivos permanentes do Brasil estão lá, postos na Constituição. Não, nós estamos vendo a entrega total. E eu acho que esta história de trocar comando é uma farsa. Já vi aí algumas notícias na imprensa, não sei se vocês dão credibilidade a ela, nem se eu dou, dizendo que o atrito principal foi que o tal do Castelo Branco se negou a dar 100 milhões de reais para o SBT e para a Record, como propaganda da Petrobras, que esta foi a irritação. Agora, no momento em que o presidente mantém nesta crise os 7 indicados no Conselho de Administração pelo governo, que são entreguistas, foram colocados lá pela mão do Guedes, você vê que nós estamos diante de uma farsa, que eles não estão reagindo ao mercado. E a reação do mercado pode ser derivada da própria estupidez de alguns quadros, mas eu acho que, no fundo, é um conserto para melhorar a imagem do Bolsonaro, que está se desmanchando no Brasil inteiro. É interessante essa sua interpretação, e eu vou trazer elementos para corroborarem aqui. Antes, vou ler o comentário do Haroldo dizendo: Requião, com o futuro do petróleo e dólar em alta, não adianta tirar imposto federal, combustível não baixa. General vai ser decorativo. Fernando fala: algum produtor de petróleo pratica essa PPI, que é essa política de preços internacionais? A resposta é não. Fernando Bessa está nos apoiando. Gilberto Cruvinel está dizendo: é preciso tirar a Petrobras da Bolsa de Nova York. Isso só serviu para dar pretexto para fundos abutres americanos. O Antônio Ribeiro fala: trabalhei 20 anos na Petrobras e me dói muito o que estão fazendo. Lutamos contra os governos Collor, Fernando Henrique e agora Bolsonaro. O Júlio fala: e tem encontro bom. Caio Peixoto está dizendo assim: sinceramente, vejo a centro-direita criando um Frankenstein, não tem quadros. Biasi nos apoia. Totonho fez uma pergunta para o Zé Dirceu, desculpa não ter respondido aqui, ou colocado para a resposta. Ele fala: seria o caso de criar uma geringonça a brasileira, né? E o Paulo Kikuila fala: foi o próprio Moro quem nos deu o Delgatti. O Gilberto Cruvinel também fala assim: a visão global da política de Dirceu é imprescindível. Poucos têm a sabedoria política dele. Evandro Costa dizendo que Zé Dirceu é um ser humano incrível, quanta dignidade. E ainda tinha um comentário aqui, ó, do Pedro Cândido, dizendo: caro Dirceu, admiro muito possível os trabalhadores se organizarem como na década de 70, dizendo que o pai dele, João Batista Cândido, foi vice do amigo do Dirceu, Zé Abraim, então presidente do Sindicato Metalúrgico de Osasco. E o Euclides dizendo: se a esquerda assumir o discurso que vai ser difícil reverter tudo, adeus ao desenvolvimento. Olha só, o mercado já abriu no Brasil, as ações da Petrobras estão subindo, tá? E os ADRs em Nova York estavam subindo 5%. Se tudo foi uma farsa, como disse o Requião, também pode ter sido uma oportunidade para ganhos
milionários, bilionários nas bolsas de valores. Imagina quem sabia que o Bolsonaro iria fazer esse movimento na sexta-feira, derrubando as ações na segunda. Compraram na queda para vender na alta. Para vender na alta. Então, também pode ter esse elemento. O Assis está congelado aqui, eu não sei se ele tem condição de comentar ainda, mas está aqui na live, se ele quiser fazer algum comentário, o microfone dele está aberto também. Requião, então, assim, algumas pessoas tinham expectativa de que esse general Lula pudesse fazer alguma coisa. Alguém comentou aqui nos comentários, então, ele é um general decorativo, na sua opinião? O que o general Lula pode fazer com as ações na Bolsa? Se ele quisesse fazer, o que ele poderia fazer? Com um conselho de administração de 11 membros, com 7 nomeados pelo Bolsonaro, de extrema-direita entreguistas, o que ele podia fazer é não aceitar entrar nessa treta. Ou dissolver o conselho, pedir a farsa da diminuição, porque eu sei que não tenho condição. Põe na rua, tem que pôr na rua o Guedes. Quem é que está fazendo esse esforço final de liquidação do domínio do petróleo pelos brasileiros? É o Guedes. Então não é o Castelo Branco que tinha que ser demitido, era o Guedes. Agora, que o Bolsonaro não tem ideologia, que ele é um aventureiro, é uma coisa evidente. Você lembra sempre aí, no 247, assim, os seus entrevistados, daquela história do Bolsonaro, quando o Fernando Henrique estava privatizando a Vale do Rio Doce, dizer que o Fernando Henrique tinha que ser fuzilado, tinha que matar mais 30 mil brasileiros para limpar isso, que ele tinha que ser fuzilado pela privatização da Vale do Rio Doce. Ele é um oportunista total, não é de esquerda nem de direita. Ele se valeu da sua agressividade apropriada pelos interesses dos entreguistas para virar presidente da República. Ele está nessa jogada. Ele vai tirar o imposto do petróleo e depois vai dizer que tem que privatizar a educação e a saúde, porque não tem dinheiro público para mantê-la. Nós estamos sendo objeto de mais um golpe. E este golpe vem embalado, o Atushi, Tereza, vem embalado na história da Frente Ampla. A Frente Ampla não é a geringonça. A Frente Ampla é uma concessão à direita, é uma tapeação. Então, o problema agora é democracia. O Bolsonaro é o nazista, é o autoritário. Primeiro que ele não é nazista porra nenhuma, ele é um idiota. O nazismo era nacional. Esqueceram disso? O Bolsonaro é o nazismo intriguista, é o nazismo para entregar o Brasil ao mercado, aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Deixem dessa bobagem. Então, o que nós estamos vendo é isso. E uma parte da famosa esquerda brasileira, eu não quero fazer como fazem outros, de botar a esquerda entre aspas, mal intencionada, alguns e outros absolutamente equivocados, vão dizendo não, é isso aí. Então, fazem proposta de administração da Petrobras. Eu recebi hoje uma proposta de mudança do controle tarifário, feita por alguns engenheiros da EPET. Meu Deus do céu, eles tratam a empresa como uma empresa privada. Algumas pequenas modificações, respeito absoluta à ideia de mercado. A Petrobras tem que ser uma empresa pública brasileira sob o controle dos brasileiros. Aí diz, não, mas a empresa pública tem ladrão. Tem, a sociedade brasileira tem gente muito boa, tanto que nós crescemos extraordinariamente nas últimas décadas, e tem bandido também. Que sejam punidos os bandidos, sem complacência alguma. Os ladrões da Petrobras são pessoas abomináveis do ponto de vista bíblico. Mas a Petrobras está sendo roubada pelo mercado desde o Fernando Henrique pondo as ações na Bolsa de Nova York até o momento que não sei porquê. Convida a Dilma para explicar isso. Você sabe o quanto eu briguei, inclusive comprometi o meu mandato defendendo a permanência da Dilma no impeachment. Pergunta a ela por que ela mandou votar a proposta do Serra. Pode ter uma explicação razoável. A Dilma não fez isso, Requião. A Dilma sempre denunciou que a primeira medida do golpe seria o projeto do Serra. O que ela fez foi um leilão do pré-sal que entraram lá, que teve um bloco comprado por chineses, pela Shell. Mas desde que ela derrubou, ela falou, olha, a primeira medida do golpe vai ser a aprovação do projeto do Serra. Né? Então, por que ela mandou votar? Se ela mandou votar, por que Mas ela foi votado no governo Temer, o senador. Não faz sentido isso. Não foi no governo da Dilma. Foi no nosso governo. Bom, a gente vai estar com a Dilma no dia 1º de o Eduardo março. Braga e o Jucá que foram ao plenário.
Veja, estaremos com a Dilma no dia 1º de março, vamos levantar isso. Mas Serra garantida. eu me lembro dela me Quando dar o governo mandou votar o Serra, quem é que votou? Ela me deu uma entrevista e falou: olha, não vai sobrar pedra no trio pedra, a primeira coisa vai ser o projeto do Serra. Então, a gente tem que entender isso aí. Ora, por que não explicar? Não, de repente foi uma pressão, não era possível. Ela achou que com isso ela evitava o impeachment que vinha posteriormente. Ela fez foi o leilão de Libra, é outra coisa. Tem um leilão. Não, eu estou falando do projeto do Serra. O Assis está congelado? Por determinação do nosso governo, para o nosso horror. Acho que não procede essa sua fala, mas tudo bem, vamos passar para o Assis. Fala. Me desculpa, Tuxi, quem era senador era eu. Não era você. Não, procede, pergunte para o Lindbergh, pergunte para a Gleisi, pergunte para a Vanessa, pergunte para a Lídice da Mata. Foi votado no governo Temer. Veio a ordem do governo da Dilma para votar o projeto do Serra. Bom, então é o seguinte, quer dizer, por que ela denunciou... Eu também acho que não, acho que não está enganado. Senadores do PT resistiram, ficaram conosco, mas o pessoal de ampliação do governo votou todo. A Dilma estará aqui no dia 1º de março, ela vai poder falar sobre isso, mas enfim, acho que, assim, quer dizer, se ela é derrubada exatamente pelo petróleo, por que ela queria então entregar o petróleo? Não faz sentido. Pois é uma pergunta que você deve fazer. Você veja bem, eu não estou dizendo que ela foi criminosa, alguma razão estratégica errada, algum entendimento equivocado ocorreu, mas nós perdemos porque o governo jogou contra e a favor do Serra. Que fique bem claro isso. Agora, eu não estou tendo uma impressão, eu participei do processo. Eu era senador. E já disse a você, pergunta a mim, pergunta a Vanessa Graziotin, pergunta a Gleisi, pergunta ao Lindbergh Faria, pergunta a Lídice da Mata. Como é que nós perdemos isso? O Eduardo Braga não era ministro do Temer, ele era ministro da Dilma. Se a Dilma quisesse entregar o pré-sal completamente, ela não cairia. Me parece óbvio. Se a Dilma quisesse fazer o que o Pedro Parente fez, né, acho que ela não teria caído. Acho que ela caiu até por não ter feito, mas enfim. Mas deixa eu ver vamos ouvir se o Assis consegue. Eu concedo até que a intenção da Dilma podia não ser essa, mas objetivamente foi o que ela fez. Bom, então ela vai estar aqui dia 1º de março, vai poder falar sobre isso. Mas fala, Assis, por favor. Não, é o seguinte, que tem por dois caminhos você tem um favorecimento às empresas internacionais nessa política do petróleo. Tem o caminho comercial. Como a Petrobras elevou os preços com o objetivo de viabilizar a entrada das companhias estrangeiras, que foi o processo do PPI, na medida em que ela faz isso, ela abre uma brecha enorme para o ganho do ponto de vista comercial das empresas estrangeiras. Por outro, ganha-se também na Bolsa, porque é um período fantástico em matéria de valorização das ações. Ganharam para burro. Então, foram dois caminhos, isso que é importante. Né? E é muito importante, é muito difícil desmontar isso, porque é uma rádio. Mas eu acho que o Requião mencionou aí uma saída para algum futuro governo nosso, que está o Putin. É comprar as ações em Nova York. Agora, por exemplo, seria um momento ótimo para comprar os ADRs em Nova York. Está tudo baixo, está tudo muito baixo. O governo brasileiro recompra as ações. Não tem problema nenhum do ponto de vista contábil, do interesse da coisa toda, porque as ações valem. Né? Essa flutuação de mercado é meramente uma flutuação, é uma coisa especulativa. Não tem nenhum sentido, inclusive, ter acontecido, porque o investimento está mantido, o investimento da Petrobras, né? A lucratividade da Petrobras está mantida, à medida que você reduz esse preço, aí ele não vai comprar a lucratividade da Petrobras, de jeito nenhum. Então, quando reage dessa forma, que está reagindo, é obviamente uma pressão política, que vem de Nova York e que vem aqui. Então, é questão de valorização artificial, quer dizer, desvalorização artificial das empresas. Então,
Assis, a sua voz está chegando aqui com fundo. Eu já peguei aqui o Requião se refere. Vamos lá, vamos pegar aqui. A notícia está aqui, ó. Uma notícia aqui de 24 de fevereiro de 2016. Senado aprova projeto que muda regras de exploração do petróleo. Uma coisa é o Senado aprovar, outra coisa é a Dilma mandar aprovar, porque aqui nessa matéria tem declarações do Lindbergh dizendo que o governo era contra, e também do líder do governo no Congresso, que era Humberto Costa, também dizendo que o governo era contra. Então, quer dizer, porque... Líder do PT. Sim, não, mas... O PT votou contra. Então, o PT votou contra. A Dilma era a favor? Você está dizendo que a Dilma era a favor? Uma pergunta ao Lindbergh. Ele foi visitar o chefe da Casa Civil. Pergunta o que o Wagner, que era o chefe da Casa Civil, disse a ele. Vamos esclarecer isso. Pode ter sido um erro estratégico do governo, mas o governo apoiou o projeto do Serra. E por isso nós esse projeto foi aprovado com os votos do seu partido, que é do PMDB. Por isso que eu sou um estranho no ninho nessa porra louquice do PMDB. Mas você está acusando a defender a patifaria que o partido está fazendo? Não, eu sei, mas... Não é por aí. Eu defendo a base do PT, as posições claras, embora o Palocci tenha sido ministro do PT. Não é por aí. O PT, no plenário do Senado, votou conosco. Humberto votou conosco. Mas as alianças, os deputados, os senadores, no caso, que obedeciam ao governo por acordos, votaram segundo o pedido do Jucá, do Eduardo Braga, e pergunta ao Lindbergh, numa entrevista que vem a fazer, que foi visitar a Casa Civil, o que o Wagner disse para ele. Eu me esclareceria muito com essa resposta. Vamos perguntar ao Lindbergh. Agora, assim, você está dizendo que a Dilma era favorável a isso. Não, o governo da Dilma. Mas o governo da Dilma, então quem fala era um governo já acossado por um golpe de Estado. O chefe da Casa Civil fala, o líder do governo fala e o ministro das Minas e Energias. A Dilma falava com o Senado por aí. Tá bom. Riquel, eu já entendi o seu ponto. Isso para o meu horror, Atushi. Para o meu horror. Agora, eu já disse a você quem é que estava nessa guerra. Eu estava, o Lindbergh estava, a Gleisi Hoffmann estava, a Liz Damati estava, a Vanessa Graziotin estava, nós estávamos nessa luta. E a bancada do PT não obedeceu à orientação da liderança do governo, mas os aliados do governo, que tinham se comprometido conosco com o voto, mudaram o voto a pedido dos ministros da Dilma. Esses aliados viraram os golpistas em 2016, Riquel. É isso que eu estou querendo te explicar. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas era o governo... E eu não vi a Dilma protestar. Mas do jeito se a Dilma tivesse dado uma voz, o meu governo quer a derrubada do projeto do Serra, ela ficou quieta. Riquel, e quem falava por ela... Você está colocando, parece que você está culpando a Dilma pelo golpe que ela sofreu. Mas, enfim... Olha, você sabe que eu gosto da Dilma e tudo isso, mas não tem conversa. Jogou a favor do projeto do Serra, isso foi horrível. E veio na sequência o Fernando Henrique pondo na Bolsa, o Parente fazendo o acordo de acionista e pondo no estatuto, vinculando ao preço do dólar lá do Golfo do México e a produção do petróleo no Golfo do México. A Petrobras vem sendo progressivamente sabotada. Agora, quem é que defendeu a Petrobras? Getúlio Vargas criou. E o Geisel, que era o ditador, agiu fortemente a favor da Petrobras. Quer dizer que esses milicos de hoje não fazem justiça então, nem um esforço do Geisel. Eu achei muito interessante. Sem vergonha. Agora vem esse pessoal da esquerda. Não, o Lula é um bom sujeito. Bom sujeito não é ministro do Bolsonaro. Ninguém está dizendo que ele é um bom sujeito. O Sérgio Moro é um bom sujeito também. Ele foi ministro do Bolsonaro. Riquel, achei muito interessante a sua fala sobre o Lula, essa ideia de que provavelmente estamos vivendo uma farsa, e isso é muito provável que seja verdade. Agora, em relação a esse caso do projeto do Serra, que foi aprovado no Senado e que a Dilma falou várias vezes que o primeiro passo do golpe seria avançar na entrega do pré-sal, o que as matérias estão dizendo é que todos os senadores da base, todos os senadores mais alinhados com a Dilma foram contra, inclusive você, como senador. Você falou, você foi contra, o Lindbergh foi contra, o Humberto Costa foi contra, a Lídice foi contra, enfim, a Vanessa foi contra.
Agora, e o governo da Dilma mandou votar com o Serra. Bom, então você está dizendo que você está a Dilma por algo. Eu estava lá, eu era senador, eu fui um dos comandantes da resistência. Tá bom, o governo da Dilma mandou votar com o projeto do Serra. Tá bom, então vamos trazer a Dilma para calada. E agora, você desviou aqui. Nós falar com a presidenta, não tínhamos acesso nesse momento. É preciso ser claro nisso. Por que a gente tem que fraudar a história? Então a Dilma mandou você, Humberto Costa, Alice, a Vanessa, todos vocês se rebelaram contra a Dilma, Tereza? Não, eu nunca fui discípulo da Dilma. Eu apoiava o governo quando ele tinha posições concretas. Não é por aí. Bom. Inclusive, eu já deixei claro, em programa seu, talvez com você mesmo, que quando nós estávamos na defesa da Dilma contra o impeachment, ela disse a mim o seguinte: eu cedi com esse liberalismo e Joaquim Levy e tudo isso, porque eu achava que se eu segurasse isso um ano, eu pacificava essa direita e depois voltava às nossas propostas de campanha e fazia o governo que nós nos comprometemos. Então, pode ter sido uma tática errada, mas é indiscutível que o governo da Dilma, com o silêncio da Casa Civil, a ação objetiva do Eduardo Braga, ministro das Minas e Energias, e o comando do Jucá, mandou votar na proposta do Serra. Eu te dei algumas testemunhas que sabem dizer exatamente o que aconteceu. Deixa a Tereza colocar. Bota no ar aí a Gleisi, o Lindbergh, a Lídice da Mata e tal, que vocês vão ver o que aconteceu. É um fato da história. Não vamos fraudar isso aí. Como diz a Joana aqui, eu vou chamar a Dilma para conversar com você. Fala, Tereza, por favor. Não, eu também tinha levantado a mão, era para apresentar essa matéria, que essa votação foi em 24 de fevereiro, logo antes do golpe, mas recordando que quando esse projeto foi aprovado, votado pela Câmara, já foi depois do golpe. E ali, toda o PT e toda a oposição votou contra, né? Mas o Temer já estava governando e passou o rolo compressor e aprovaram, né? No Senado é outra coisa. O Senado é outra coisa. Aí, eu não sei, senador, eu acho que realmente é uma coisa a esclarecer, como o Arthur está propondo, mas acredito sim na sua hipótese de que a Dilma tenha feito uma concessão, né, para a sobrevivência, assim como nomear o Levy foi uma concessão para a sobrevivência. Aí é uma questão de história que precisamos realmente esclarecer. O motivo que levou a essa concessão do governo pode ser o desespero diante da possibilidade do golpe. Agora, não me venha com essa conversa que ela estava contra. Nós perdemos por determinação do governo para o horror de todos nós. Cláudia Mortari, Requião, são todos ministros do MDB, seus parceiros traíram a Dilma, ela está dizendo aqui, né? Aqui, ó, Érica Soares, Requião, e se foi o Temer e o Jucá usando o nome da Dilma, né? Então tem vários comentários aqui, eu acho que isso aqui você trouxe uma questão do passado, que foi aprovada primeiro no Senado e depois na Câmara dos Deputados, quando ela já havia sido derrubada. Agora, de qualquer maneira, eu acho que o nosso ponto aqui do presente é: essa política de preços vai ser alterada? Não vai ser alterada. Você aposta que não, então, para a gente avançar aqui. Sim. Eu aposto que não, eu acho que é uma farsa esse processo. É uma farsa completa esse processo. Então, esse processo de pressão já vinha. Agora, eu insisto na tese que eu levantei e que foi exposta pela Tereza. Eu não estou tratando de dolo da Dilma. Pode ser um erro estratégico, uma avaliação errada, mas você sabe que a minha posição no Congresso foi de oposição à política econômica do Meirelles, de oposição à política econômica do Joaquim Levy e do Nelson Barbosa. Eu achava que eles todos davam continuidade à política da dependência do Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que a gente tem que analisar isso. E depois disso, apesar do meu horror com a posição do governo, eu fui um dos cabeças da resistência em defesa da Dilma contra o golpe. Eu tenho posição muito clara. Agora, eu não posso encarar essa defesa do governo do PT, dos erros e dos acertos, como um credo. Se isso é um credo, eu não sou devoto. A minha posição é fundamentalmente a favor do Brasil, dos interesses do povo. Sacrifiquei meu mandato de deputado e tudo isso. Agora, eu não gosto quando vocês dizem que a minha hipótese não é hipótese. Estou relatando um fato histórico.
Tudo bem, você relatou um fato histórico, a Dilma governou cercada de golpistas, Michel Temer, Romero Jucá, Eduardo Braga. E nós fomos à luta contra o impeachment. Não, Claro, eu claro, falei mas esse era o governo hipótese. de Heleno. Houve um momento em que os golpistas se venderam a Shell, as petroleiras. Isso não me fez me colocar de forma absoluta contra o governo e os seus avanços, tanto que eu sacrifiquei meu mandato nessa luta. Mas foi um erro. O seu papel como nacionalista... Mas culpa, sem dúvida alguma. Você sempre foi reconhecido aqui dentro como nacionalista. Isso é um fato. Isso aqui ninguém tira de você. Agora, o fato é que ela governou rodeada por ladrões e golpistas. Sem dúvida nenhuma. E cedeu em alguns momentos. Não podia ter sido. Esse foi um deles. Beleza. Esse foi um deles. Não, senador, você falou hipótese. Os impostos eu falei das hipótese. Eu não disse que é uma hipótese o fato, o acontecido. Eu disse que é uma hipótese a de que ela tenha cedido e apoiado a aprovação do projeto de Serra por razões de sobrevivência, por um erro de avaliação de concessão. Isso é que é uma hipótese. Porque isso, nem Tereza, você pode afirmar que foi assim. Eu vi agora um comentário. Gosto do Requião, mas acusar a Dilma pelo próprio golpe é demais. Isto é a devoção ao PT. Eu não acusei a Dilma pelo próprio golpe, eu sacrifiquei o meu mandato na defesa da Dilma. E eu elogio o PT que incluiu o povo brasileiro no mercado de trabalho, no mercado de consumo, aumentando o salário mínimo, a política externa maravilhosa. Agora, não vamos começar a sacralizar erros como se fosse absolutamente impossível num governo petista. Muitos erros. Mas, Requião, você nem sabe se a Cremilda é petista, ela só fez um comentário aqui. Ela só fez um comentário, né? A gente nem sabe se ela é. Eu estou acusando a Dilma pelo próprio golpe. Cremilda Oliveira dos Santos. O que você disse, na minha opinião, é uma besteira. Eu nunca acusei a Dilma pelo próprio golpe. Eu estou dizendo que ela foi responsável pela entrega do pré-sal, mandando votar no projeto do Serra. Tá bom, não mais, não menos do que isso. Bom, deixa eu trazer outros comentários aqui, Requião. Vamos lá. Jung Marx está dizendo, curioso que não tenha um crítico de Dilma que tenha governado sua área melhor que ela, enquanto a deixaram governar antes de iniciarem o golpe. O Wagner fala assim, ó, Requião tem razão, erramos, bola para frente, Haddad 22. Maria de Lourdes fala, mandando um apoio aqui ao Delgatti, agradeço muito. Sandra Merlini está dizendo, parabéns, Requião, não dá para deixar de ver os fatos como eram. Judson fala, bom dia, manchete 247, 4 de julho de 2018. Bom, vou procurar essa notícia aqui. Primeiro eu vou procurar, se for verdade, eu mostro aqui. Vinícius Curcio. Atuche, notícias da época, sim, dizem que o Requião tem razão. Tem um site do Sintrajuf que confirma. Rose do Bois está dizendo, Dilma e Requião numa live para que essa dúvida possa ser dirimida. E Olga está dizendo que o Requião tem razão também. Vinícius está dizendo aqui, está trazendo uma notícia com sinal positivo do governo Dilma. Senado aprova projeto de Serra que pode entregar o pré-sal. Pode ter sido uma matéria na imprensa golpista também, nunca se sabe, né? Cadu está dizendo aqui, ó. Dizem, empresa pública tem ladrão, privada tem mais. E aí tem uma pergunta concreta sobre o presente, aqui da Elizabeth Cardoso, né? Requião, tem como sustar a entrega das refinarias? O que podemos fazer? Como é que você vê a questão da entrega das refinarias? Como sustar, já que uma já foi vendida, que é essa refinaria da Bahia? Atoshi, lembra da frase do Jucá, com o Supremo, contudo? Quem é que está permitindo a venda das refinarias? Sem, inclusive, análise do Congresso Nacional. É o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos numa entaladela. É o golpe com o Supremo e com tudo. Agora, nós vamos imaginar que o general Luna sai lá de Itaipu, das suas férias de Itaipu. Itaipu, você sabe o que é, né? É uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica é como uma máquina de lavar roupa. Você liga na tomada, ela fica funcionando sozinha. Ele estava lá, levou um grupo de militares para lá, botou o sargento como superintendente. Esse cara vai fazer alguma coisa? O que ele podia fazer é dizer o seguinte, eu aceito Itaipu, mas me troca o conselho de administração. O Bolsonaro confirmou o conselho de administração. Ele determinou a demissão do Castelo Branco, mas confirmou o conselho. E você mesmo já me disse aqui agora, nesse programa, o que os conselheiros estão dizendo a respeito disso. É uma farsa. Tinha que trocar o conselho de administração.
jogar pesado nisso aí, e daí íamos ter, você veja, escritórios de advocacia de Nova York estão se preparando para acionar a Petrobras se ela fizer alguma defesa do interesse do povo brasileiro. Nós estamos vivendo uma farsa. É um circo montado. E nesse circo, o Bolsonaro é o animador de picadeiro. Por trás disso estão os bancos, está o Guedes. E eu me recuso a acreditar ingenuamente nisso e partir aí e dizer, não, nós temos no Brasil uma contradição fundamental, que é o autoritarismo e a democracia, o nazismo e a democracia. Então nós temos que juntar todo mundo, inclusive os que venderam a Petrobras, os que querem vender, os que são contra o país, os que não acreditam numa proposta nacional, numa frente para eliminar o autoritarismo do Bolsonaro, mas prestigiar o liberalismo econômico, as ações do Guedes, a entrega do Brasil, a venda de território, 25% em cada município. É isso aí? Não, não é isso aí. Então tem que ter limite esta frente. Eu tenho dito que tem que ser uma frente sustentável. Nós não podemos imaginar, eu acho, Tereza, que vamos resolver o problema com uma eleição. Tem que ser uma aliança transitória para restabelecer a soberania, a democracia, a valorização do trabalho e a democratização da informação. Ela não pode ser extremista a ponto da covardia da Frente Ampla, mas também é uma ilusão absoluta que ela pode ser tão radical que não se sustente no processo eleitoral ou na sua implementação depois. Precisamos de um ato meio, de uma proposta... Mas então ela não é só da esquerda, né? Ela vai além da esquerda. De transformação. Tereza, deixa eu só aproveitar, porque o tempo está acabando, daqui a pouco a gente tem o programa do Mauro, o Giro das 11 aqui. Eu vou ler 2 comentários aqui. Um do Vinícius Curso está dizendo assim, entendo que Requião não discorda da pressão dos golpistas, do golpe, etc. Ele se refere ao projeto do Serra, que teria recebido apoio do governo federal em 2016. O Jung está dizendo, muitos erros, ok, porém foram muitos acertos. Vamos ser quinta série e ficar remoendo o que deu errado, que todo mundo está careca de saber, ou vamos dar crédito aos acertos e nos precaver para o futuro? Eu quero te fazer, Requião, uma pergunta sobre o hacker, o Walter Delgatti, que concedeu uma entrevista importante aqui para o Joaquim de Carvalho, que ajudou, na verdade, a desmontar muita história sobre a Operação Lava Jato, né? E agora estão pedindo a prisão dele novamente. Então, eu queria te perguntar sobre o papel desse jovem rapaz na história brasileira, com tanta coisa que está sendo revelada, inclusive cooperação com os Estados Unidos, com a Suíça, cooperação ilegal. O Deltan Dallagnol tem uma frase que acho que vai entrar para a história, ele fala ontem, né? Dizendo o seguinte, olha, perdi a vergonha na cara há muito tempo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Delgatti. Qual que é a sua opinião sobre ele? Eu acho que esse rapaz, esse hacker, por decisão própria ou por circunstâncias, é um herói do Brasil, revelando o que é a Lava Jato. A Lava Jato se transformou, talvez não tenha começado assim, se transformou num projeto de condenação do Brasil nacional. A Lava Jato queria tirar todos os nacionalistas do governo e se alavancou num pretexto de corrupção da Petrobras e tudo mais, que cá entre nós existia, tinha que ser evitada, tinha que ser condenada. Mas eles se valeram disso para trabalhar pela entrega do Brasil. A Lava Jato é o desemprego, é a desvalorização do trabalho. A Lava Jato é a Petrobras trabalhando para acionistas. A Lava Jato foi um verdadeiro horror na história do Brasil. Pessoal despreparado, medíocre. Esse Dallagnol era, numa época que estagiário do meu secretário de Segurança Pública, que era promotor. E foi seduzido pelos Estados Unidos, foi seduzido pela fama ou por estipêndio, não sei. A Lava Jato é a vergonha do Brasil. Eu me entusiasmei com a Lava Jato no início. Ela pegou aqui uns picaretas no Paraná que estavam pilantrando há muito tempo e que a gente não conseguia nenhuma denúncia. Mas ela defendeu, o Ministério Público Federal defendeu o pedágio, que hoje é tido como criminoso, inclusive na voz da Procuradoria no Paraná. Ela defendeu, eu entrei com 40 ações. O Ministério Público se colocou a favor da patifaria e dos empresários nas 40 ou 41 ações. Tentaram me demolir no governo, dizendo que o meu governo tinha participado também da picaretagem do pedágio. O que eu fiz? Peguei a gravação, mandei para o Conselho Nacional do Ministério Público.
Eles arquivaram, eles se transformaram numa quadrilha corporativa contra o país. Eles não têm identidade com o país. Eles têm identidade com a fama. Agora, essa história da Dilma, eu sou admirador da Dilma, da trajetória, das posições, mas ela errou nisso aí. Que explique qual foi o erro. Mas isso não pode agora ser transformado numa mentira. Nós fomos derrotados pelo governo que apoiou Serra. Riquelme, você já fez aqui a sua crítica à Dilma, tá? Depois ela vai ter a oportunidade de se defender. Tereza, eu vou te pedir para você fazer um comentário final, porque a gente tem que fechar agora antes da chegada do Mauro Lopes. Não, senador, primeiro eu queria reiterar meu reconhecimento da sua coerência, da sua combatividade. Realmente houve sacrifício do seu mandato, no seu posicionamento muito firme na resistência ao golpe, no combate ao golpe. Eu acho que isso fica claro. Agora, quanto a esse caso da Dilma, acho que realmente não se pode, não vamos nós também querer reescrever a história, mas vamos aguardar que ela explique. Acredito, sim, que possa ter havido ali uma concessão por um erro de avaliação. Mas eu acho, assim, que o senhor talvez, eu não sei, eu não acho que é tudo uma encenação, sabe, essa coisa do Bolsonaro. Eu acho que é cálculo eleitoral, que ele está fazendo uma guinada populista em busca de votos da classe média e que isso cria uma fricção com as elites. Não sei, pode ser ingenuidade minha, como você disse, mas eu estou achando que há, de fato, uma crispação das relações entre o Bolsonaro e o mercado financeiro, por razões puramente demagógicas dele, é claro, por razões puramente populistas de eleitoreiras. Não sei, vamos ver, né? Mas, de qualquer forma, foi ótimo estar com você, tá, senador? Saudades suas. Deixa eu ler comentários. E de você também, Assis. Riquelme, deixa eu ler comentários aqui que ainda estão pendentes aqui, ainda sobre essa polêmica toda. Vamos lá. Zé Arnulfo está dizendo, Riquelme não enxerga os erros dele por ser do PMDB, partido sem identidade, com o país cheio de cobras traidoras. Melânia está dizendo, Dilma concordou. Tusa, Riquelme é íntegro, por isso deve ser respeitado. Vinícius, legados dos governos do PT tem que ser defendido, golpistas têm que ser denunciados. Mas veículos progressistas não podem cair num discurso de negação de erros inegáveis sob pena de perder credibilidade. Valéria, senador, o senhor ainda considera que não foi eleito devido à sua simpatia com o PT na época ou pelas fake news, né? Então, Tereza está apoiando, o Cadu está dizendo, brutal nossa resistência a qualquer crítica. PT também erra, está dizendo aqui. E aqui, mais um comentário dizendo aqui, ó, do Marcelo Calazans, é fácil culpar os outros, ainda mais estando dentro do partido que deu o golpe. E não se esqueça que você inicialmente apoiou a Lava Jato. Então, tem críticas à sua posição, tem elogios à sua posição. E aqui, ó, o André Vicente mandou mais um, dizendo assim, sou admirador da Dilma, mas foi ela quem retirou a pensão da viúva e dos órfãos do INSS. E o Cícero fala, farsa jato destruiu empresas de engenharia, gerou desemprego. Acho que são esses todos os comentários, aí te permite fazer um balanço final dessa sua fala que gerou tanta polêmica aqui. Por favor, Riquelme. Aos nossos erros nós chamamos de experiência. Nós devemos não cometê-los de novo. Eu não estou fazendo acusação, eu estou fazendo restabelecimento da história e tentando evitar os erros. A minha posição sempre foi muito clara. Não tenho dúvida alguma disso. Agora, essa história de você é do PMDB, o Palocci é da onde? Eu tenho apoiado, eu tenho uma admiração profunda, eu acho o PT um partido indispensável para a redemocratização do Brasil. Eu ainda fico no PMDB sonhando com um levantamento das bases na reconstrução daquele partido das classes populares, desligado das decisões do grande capital. Eu não tenho nada a ver com as posições tomadas pelo MDB, pelo Baleia Rossi, pelo Michel Temer. Me opus com força. E eu digo a você, o cara me pergunta, você acha que perdeu a eleição porque apoiou o PT? Entre outras coisas, por isso. Mas não esqueça, Atushi, que olhando os Wikileaks, haviam determinações do Estado-Maior norte-americano para evitar qualquer progresso político, ascensão política minha no Brasil. Era política americana para o país. Evitem o crescimento do Requião. E eu não faço política do ponto de vista pessoal. Eu tenho o sonho de ajudar a transformação do Brasil com a experiência que eu tenho. É claro que, para mim, se eu estivesse pensando em ser candidato, não valeria a pena ter levado essa conversa que levei com vocês agora.
eu vou perder apoio dos devotos do PT. Mas eu não sou devoto. Eu apoio as coisas extraordinariamente positivas que fez. O PT transformou o Brasil. O nosso povo não vai admitir a regressão à situação de escravidão. Mas isso está sendo jogado. E concordo com a Tereza também, que se na essência isso é um golpe midiático, o Bolsonaro é um estrião disso, ele não sabe bem o que está fazendo. Ele queria matar o Fernando Henrique quando o Fernando Henrique privatizou a Vale. É um oportunista, é um malandrão. Mas nós temos que pôr na cabeça que erros não devem ser repetidos. Não devem ser repetidos. Nós jogamos mal na política, nas alianças. A orientação de não agredir o PSDB, por exemplo, naquela questão do Banestado e dos outros 4 bancos que receberam autorização para trabalhar com os não residentes do Brasil, que evitou que o delegado Castilho achasse o destino do dinheiro. Esse dinheiro pode estar voltando agora para financiar fake news, a financiar a desmoralização do STF e influenciar nas campanhas para que eles comprem com o dinheiro roubado empresas públicas. Há todo um jogo atrás disso. E o dinheiro do Brasil que está lá fora é monumental, não é pouca coisa, não. Originado de roubos, de predações de empresas públicas. Vamos abrir os olhos para isso. A gente tem que fazer a crítica. Por exemplo, me perguntam hoje, não, mas você não apoiaria o Lula para presidente da República? Você sabe que eu tenho uma amizade enorme, uma admiração profunda pelo Lula, pela sua trajetória. Mas eu não quero mais o Meirelles, nem o Joaquim Levy, nem o Nelson Barbosa. Eu acho que nós precisamos fazer uma revisão do que fizemos, das coisas positivas, das negativas, chamar as negativas de erro para não serem repetidas e estabelecer uma proposta de governo. Sem proposta de governo não dá mais. Nós não podemos nos propor agora, deixa tudo como está, a Petrobras foi entregue, não, mas agora nós vamos fazer uma política diferente. Sem nenhuma correção dos erros anteriores, vamos considerar tudo estabelecido e imexível. Um pouco da garra do Putin nisso. Vamos tomar de volta essa Petrobras. Muito difícil? bem. Mas pelo menos tem que ser uma bandeira, senão é o desânimo. Senão é aliança com o Rodrigo Maia, é aliança com a direita. Isso não é sustentável mais na cabeça de um brasileiro de verdade e bem informado. Então, estamos de acordo, Requião e eu defendemos Vladimir Putin na presidência. Tereza, você para fechar, então, bom dia de hoje. Não, eu acho que eu já encerrei, quero só agradecer o senador Requião e reiterar aqui meu reconhecimento de sua coerência e combatividade. Eu acho que essas manifestações que ocorreram aí, que o senhor debitou a devoção, né? Isso também são coisas compreensíveis. Acho que o que você disse do Lula, eu não quero Meirelles, eu não quero isso, não quero isso. O próprio Lula também já fez muitas Acredito nisso. Aprendeu. Eu já vi muitas manifestações dele sobre coisas que não fariam. Já fazendo a propaganda, amanhã, 10 da manhã, estaremos com ele aqui. Então, mais um motivo aí para a gente, mais um tema para a gente trazer também. Agora, eu não estou fazendo oposição, não estou tentando destruir nada, estou fazendo uma crítica construtiva. Erros não devem ser repetidos. É uma crítica honesta. Eu acho que é honesta e com base na história e tudo isso ficará esclarecido. Se a Dilma tiver cometido esse erro, é um erro tão menor diante das qualidades dela. Seria um erro de avaliação, é um erro que também não vai desmerecer a biografia dela, que é muito maior do que isso. Obrigado, Tereza. Obrigado, senador. Foi ótimo estar com você. Mauro Lopes, daqui a pouquinho, começando o Dia das Mãos. Valeu, Requião. Valeu. Minha gente, eu acho que o debate aberto assim, mas a minha posição é muito clara. Eu acho que nós temos que evitar os erros cometidos, fazer a crítica. A devoção que nós temos tem que ser um projeto nacional, ao avanço do nosso projeto civilizatório. Isso implica em reconhecer todos os avanços que o governo do PT trouxe ao Brasil. Mas implica também em evitar a devoção aos erros, se não é jogo de futebol. Teu time está jogando mal para burro, mas quando você é dele, você fica
procurando desculpas, não é por aí. Não, Exatamente. rigorosamente não é por aí. Vamos evitar os erros, temos que aprender muito. Eu acho, por exemplo, que o Lula jamais faria as concessões que fez nos seus governos, nos seus 2 governos. Mantive alguns contatos, o Lula mudou muito na cadeia. A visão em relação ao MST e tudo isso sofreu mudanças radicais. Então, nós temos que apostar num programa de governo claro. E o meu sonho, Tereza, era que tivesse um candidato único à presidência da República e um programa único. Governo de transição para a soberania, a democracia, a valorização do trabalho. Não é impossível isso. Você apoiaria uma nova candidatura do Lula se ele recuperar os direitos políticos? Se ela Claro, for Programa na frente. Programa na frente. Se ele chegar e disser assim, não... Eu lembro que quando ele nomeou o Meirelles, eu fui conversar com ele. Disse, Lula, por que você fez isso? Ninguém aceitava ser o ministro está fazendo. Não é bem assim, era uma imposição do jogo. Erros eu cometi no meu governo, tentei consertá-los no segundo e no terceiro, mas devo ter insistido em algum. A gente não tem que repetir erro. Agora, esta sacralização, esta devoção, me perdoe, é uma estupidez completa. Nós temos que ter uma visão crítica sobre o nosso próprio comportamento. Agora, eu não digo nem o comportamento do PMDB. O PMDB desapareceu como partido que era quando foi fundado. Lembra, Tucci, o estatuto do PMDB, o programa? Lembra, Tereza? Eu participei da construção do programa. Partido das classes populares, desligadas do grande capital. Coutinho participou. O Carlos Lessa participou. Era um partido desenvolvimentista nacional. Se transformou no quê? Pois é. Se transformou no assalto... Mas eu sempre digo, senador, que o senhor é um PMDBista só nominal, tá? Por razões que você deve conhecer, geográficas e tudo mais lá, regionais. Mas você não tem nada a ver com o PMDB. Eu também acho que essas cobranças aí são injustas. É o seu partido, foram os seus colegas de partido que fizeram. Eu acho que nada a ver com isso, porque há muitos anos a gente sabe que você é um PMDBista de Araque. Obrigado. Eu lembro, Tereza Cruvinel, do meu primeiro mandato, de você me aconselhando. Eu batia no Fernando Henrique, batia nas alianças e dizia, Requião, vá mais devagar. Eu tenho que fazer política dizendo o que eu penso, o que eu acredito. Eu não estou preocupado com mandato. Eu estou sem mandato e estou aqui conversando com vocês nesse baita blog do Atucha aí, que é o 247. Estou fazendo política sem mandato. Por que mandato? Agora, nós não podemos entrar nessa história de credo. Se isso é um credo, eu não sou devoto disso. Não Obrigado, é possível. O partido político... Mas eu também não gosto de religião, não. Religião no jornalismo, religião na política, detesto. Não é um guia. O partido é um instrumento. Obrigado, você sabe que na minha primeira eleição, aqui para o governo do Paraná... Eu preciso encerrar, Requião, por favor. O PT propôs o voto nulo. Senador, ele precisa... Obrigado, Requião. Vamos ter outras oportunidades, tá bom? Obrigado. Muito bom. Relógio. Você tem um 247 democrático e tal, mas larga desse veso da proteção absoluta. Aos nossos erros chamamos de experiência. Não estou fazendo condenação. Não, mas eu sempre vou defender quem merece ser defendido. Tá bom? Inclusive você, quando você for injustamente atacado, eu vou te defender também. Obrigado, Requião. Obrigado, Tereza. Obrigado a todos. A gente volta agora. Tchau. E vamos fazer uma coleta de recursos para dar um dinheirinho para o Assis melhorar o sistema de internet dele, porque ele entra no ar e ninguém escuta o que ele fala. Tá ruim.